Bom dia, meus caros. A gente vai trabalhar um conceito filosófico, um conceito de cidadania, que é a liberdade. Palavra e conceito que estão sendo usados à torta e à direita por pessoas que, às vezes, pelo que fazem, parecem não ser dignas de usar tais conceitos. Estão fazendo maior confusão para variar. A gente vai trabalhar esse conceito de liberdade em mais de um vídeo, em mais de uma aula, de alguma forma diferente, tá certo? Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, a gente vai trabalhar ela de forma mais conceitual, filosófica. Depois a gente parte para exemplos mais práticos da política, da justiça, e usando aspectos mais do dia a dia, do cotidiano que a gente tem visto nos jornais. Primeiro ponto que eu quero abordar é que muita gente, né, inclusive na história, em determinados momentos, a liberdade foi considerada em uma contraposição, uma oposição à escravidão. Você tinha dois polos extremos, ou você era livre ou você era escravo, né? Sendo a liberdade e o direito de ir e vir, de poder decidir as coisas, de não ter que obedecer o outro, certo? E o escravo, aquele que tem a nulidade da sua liberdade, aquele que não pode decidir nada sobre sua vida, sobre para onde ir e o que fazer. Mais para frente, talvez vocês consigam perceber que essa oposição não é exatamente correta, né? Claro que a escravidão é um oposto à liberdade, é a privação da liberdade, assim como um prisioneiro. Mas a gente vai ver que nem todo homem livre é livre. Uma outra forma de encarar a liberdade, uma outra forma de ver a liberdade vem da antiguidade também, que é a liberdade como um status de cidadania. Você é livre porque você é do povo daquela cidade, ou porque você é daquela nação. Então você é livre porque você é um cidadão, você tem direitos. Você tem desde exemplos na antiguidade oriental como na ocidental. Isso ficou mais claro na antiguidade ocidental, quando você tem os gregos, né, os cidadãos das cidades-estados gregas, eles são homens livres, podendo ou não ser escravizados. A mesma coisa lá em Roma, né? O romano é um cidadão livre, né? É um plebeu, mas no caso, em algum determinado momento da história romana, ele também podia ser escravizado. Mas o que é ser livre? Né? Se a gente for tentar esmiuçar essa questão, a gente vai esbarrar nessa questão. O que é ser livre? Algumas pessoas, né, alguns filósofos, né, pensaram, refletiram e expuseram suas opiniões a partir de uma ideia de liberdade física, então liberdade para o corpo, poder fazer, ir e vir, estar livre, solto. Outras pessoas vão preferir uma abordagem ligada à mente. A pessoa tem a liberdade na mente, a sua liberdade está na capacidade criativa do seu cérebro. Você, por mais que esteja preso, fisicamente pode estar livre porque você é capaz de imaginar e de criar com o seu cérebro. Algumas pessoas vão pensar a liberdade de forma binária, ou você é livre ou você não é livre, e fim de papo. E isso vai gerar uma certa confusão, porque, por exemplo, o que é ser livre? Bem, para uma pessoa do povo de uma cidade é determinada coisa, um determinado conjunto de aspectos. Ou, no caso, nem seriam livres. Né? Você, por exemplo, pensar no Antigo Egito, em que um cidadão de qualquer cidade ele era obrigado a trabalhar de acordo com os desígnios do faraó e de seus funcionários públicos, então ninguém era livre a não ser o próprio faraó. Então, de certa forma, a gente vai cair nessa questão de que apenas os mais poderosos das sociedades seriam livres porque só eles podiam realmente decidir o que fazer. Mas será que o faraó realmente podia fazer tudo o que quisesse? Será que ele poderia simplesmente sair andando? Ou ele teria que estar escoltado, preso dentro de um palácio, sendo vigiado por soldados para não ser morto? Fato que ele tinha poder de mandar matar qualquer pessoa que ele quisesse, né? As pessoas tinham que obedecê-lo como a um deus. Mas ele podia se casar com quem ele quisesse? Será? Ele geraria herdeiros? Quem iria assumir o trono? Será que ele tinha que obedecer alguma conduta? Né?
E aí vem a própria nossa mente na escravidão. Esse faraó teria medo de cometer atos errados, de após a sua morte não conseguir chegar ao mundo dos mortos de Osíris. Então veja, nosso cérebro, nossa mente, nossa cultura nos condiciona a nossa forma de agir no mundo. Então a nossa ação no mundo, nossa forma de pensar, ela não é livre no sentido de que é 100% espontânea. Ela obedece nossa experiência cultural. Bem, o que vai nos levar então para um outro aspecto, né, desse vasto, é longo, a gente vai fazer só um resumo aqui, tá? Desse longo percurso do conceito de liberdade feito pela sociedade, pela filosofia ocidental, pelo menos. A gente vai ter uma ideia de que a liberdade é limitada, né? Uma liberdade mediada, né? Uma liberdade em que ela não é exatamente livre, ela obedece critérios, ela obedece leis. Que é quando a gente vai ter a concepção de um Estado, de um governo, de uma constituição, de leis que estão acima das pessoas. E a liberdade vai ser uma liberdade circunscrita a essa realidade, circunscrita a essa lei. Eu posso tudo que a lei permite, mas eu não posso tudo. Essa concepção de liberdade, ela vai estar bastante presente na discussão sobre o surgimento do Estado. Se pegar filósofos como Thomas Hobbes e Rousseau e o próprio Maquiavel, você vai ter ali várias pistas, várias concepções sobre liberdade. Então vamos ficar só com o exemplo de Hobbes. O homem, para Hobbes, o homem nasce mal, ele é um mau caráter, ele é violento, ele é ambicioso e egoísta, primitivamente. E na liberdade, ele deixava fluir toda essa sua maldade, toda essa sua fúria, essa sua violência, impondo sua vontade aos outros. E aí os homens viviam em conflito, e não havia paz, e não havia construção de uma sociedade, e não havia um futuro benigno para o homem. E é nesse ponto, para Hobbes, que vai surgir o Estado, né? A criação de um organismo, de uma entidade social que vai ter muito poder, muita força e vai ter o direito de ser violento para com os homens para controlá-los. E aí você vai ter o surgimento da ordem social. E é dentro dessa ordem social que você tem a liberdade. Uma liberdade que não é plena, não é total, mas é a liberdade possível que permite que todos possam prosperar. Bem, com o passar do tempo, com o iluminismo, com as revoluções burguesas, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e tantas outras discussões, a gente vai chegar a uma concepção do indivíduo, né, o individualismo e o Estado dando a liberdade para este indivíduo, mas não a liberdade plena. E você vai ter, finalmente, com a Revolução Francesa e outros, você vai ter a consolidação, principalmente no século XX, do que a gente chama de liberdades fundamentais, liberdade dos cidadãos, que são preceitos fundamentais para que o Estado respeite e possa ser respeitado pelos indivíduos em sociedade. Essa questão dos direitos e das liberdades fundamentais é que vai ser o assunto do próximo vídeo que a gente vai fazer. Pulando várias vertentes filosóficas importantes, não vai dar para a gente trabalhar tudo, eu queria trazer aqui um aspecto da questão das ideologias totalizantes. Ideologia totalizante é aquela ideologia que promulga que existe um estreito caminho a ser seguido, uma única forma de ser. Então você tem, por exemplo, o materialismo histórico do Karl Marx. Para Karl Marx, você só tem um caminho a seguir. Você vai ter uma luta de classe, em que no final dessa luta de classe você vai ter a burguesia contra o proletariado e efetivamente o proletariado tem que vencer a burguesia, eliminando a burguesia, porque somente o proletariado vai poder existir. E aí vem uma questão importante. Todo mundo quer ser proletariado, todos os indivíduos, todos os trabalhadores pensam iguais, querem ser iguais, sentem iguais, eles vão se comportar dentro das regras necessárias para haver esse comunismo. Bem, é nesse sentido que o marxismo, né, o materialismo histórico, eu estou chamando de uma ideologia totalizante.
Ele não está em boa companhia. Por exemplo, o fascismo e o nazismo também são ideais totalizantes, porque você acredita que existe apenas uma vertente política a ser seguida, apenas uma vertente política pode existir. No caso do nazismo é pior ainda, apenas um tipo de pessoa pode existir, apenas um biotipo genético pode existir, todo o resto tem que ser eliminado. Então vejam, de diferentes formas você tem essas ideologias que dizem para o ser humano que somos tão diferentes uns dos outros, mas diz para os seres humanos que eles têm que ser iguais. Igual não necessariamente é uma coisa ruim, não é disso que eu estou falando, mas igual no sentido de que você não tem liberdade para ter alguma diferença. Então, essas ideologias totalizantes, elas não abrem espaço para a liberdade. A liberdade, ela em algum momento tem que ser anulada, porque você não pode escolher o que você quer ser. Você não pode escolher como você quer ser, nem o que quer fazer. E se você está achando que eu vou aqui simplesmente deixar essa bomba e vocês pensarem que eu estou simplesmente elogiando o capitalismo como o protetor da liberdade, vocês estão obviamente enganados. Se por um lado você tem algumas dessas ideologias totalizantes que impedem a existência da liberdade, no capitalismo, pela associação direta entre o princípio fundamental de acumular capital, de ter bens e de com esses bens acessar as coisas da vida, então o capitalismo ele associa de forma inequívoca a liberdade ao acúmulo de capital. O que significa, em última instância, que se você não tiver capital, você não tem liberdade. Ele elimina materialmente a sua possibilidade de liberdade, porque ele cria o princípio de que você tem que ter dinheiro para comprar as coisas. Então, eu quero morar em determinado local. Você tem dinheiro para morar naquele local? Eu quero viajar para tal canto. Você tem dinheiro para viajar para tal canto? Eu quero estudar isso ou aquele curso. Você vai ter dinheiro para se manter, para chegar às condições materiais para se sustentar e fazer aquele estudo? Duvido que seja por opção que alguém more no meio de um morro, sem água, sem saneamento básico, sem nada, com as piores condições de vida que você puder imaginar, que tenha que pegar um ônibus ou um trem lotado, passar 4 horas para ganhar um salário mínimo e olhe lá por mês, para comer o que conseguir comer e não o que quer comer, para estudar, se der, para botar o filho para estudar numa escola pública, sem que possa escolher nada. Então, o capitalismo ele não é um protetor da liberdade, certo? Não estou dizendo que ele é melhor nem pior que os outros, estou dizendo que ele não é um protetor da liberdade, uma vez que ele elimina a possibilidade material para uma boa parte da população. Claro, para aqueles que conseguem acumular capital, você vai ter índices, níveis diferentes de liberdade, a depender de como você está dentro dessa escala capital, financeira, econômica das sociedades capitalistas.